Era bom vocês voltarem a ter o hábito de trazer a Bíblia, né? Não é? Abre em Lucas. Nós vamos passear um tiquinho em Lucas, a partir do capítulo 3. Né? Pouca gente está com a palavra? Pouca gente. No celular não é a mesma coisa, né? Não é? Fala a verdade, né? Vocês sabem que eu gosto de rabiscar, né? Minha Bíblia é uma tragédia, tanta cor, tudo rabiscado. Mas eu preciso pegar no papel, eu acho que guardo mais. Muito bem, esse ano nós estamos lendo o Evangelho de Lucas, não é? Então, Lucas é um evangelista que vocês vão ver que tem vários traços interessantes, diferente dos outros, mas eu quero comentar hoje, uma das coisas que Lucas mostra de Jesus. Jesus é o peregrino do Pai, né? É o peregrino do Pai. Então, vocês vão ver que do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas mostra que Deus anda, Jesus anda. O tempo inteiro Jesus anda. Quando Jesus vem para nós, ele aceita sair do céu, aceita ficar 9 meses contido no útero, como neném, aceita ficar 30 anos em silêncio, aceita vir fazer parte da nossa vida. Ele vem nos ensinar que nós somos peregrinos e que a gente tem um pai. Então, Jesus, do capítulo 9 ao capítulo 19, ele é o peregrino de Deus. Então, ele revelou para nós, vocês têm um pai, vocês têm uma pertença. Isso muda a nossa história, né? Você vê que a gente não está sozinho. Então, ele anda em direção a Jerusalém. Do capítulo 9 a 19, ele está andando. E nós também estamos caminhando em direção a Jerusalém. Só que não é uma Jerusalém local, uma cidade, mas nós estamos caminhando em direção a Jerusalém celeste, a casa do nosso Pai. Nós estamos caminhando de volta para casa, né? Aquilo que Jesus ensina para Josefa. Você veio do amor e você volta para o amor. Então a gente caminha aqui, teoricamente deveríamos estar caminhando no amor, né? Porque a gente caminha na presença de Deus. Como é que Jesus caminha? Se ele é o nosso modelo, se ele é o nosso mestre, se ele é o nosso Senhor, por que eu estou trazendo para vocês que Jesus caminha? O que eu quero mostrar para vocês em 8 pontos que Lucas mostra, o que Jesus fazia? Para que a gente possa aprender com ele, que é algo que é fundamental para nós. Então, se vocês pegarem o Evangelho no capítulo 3, a partir do versículo 21, é quando Jesus é batizado. Quando Jesus recebe o batismo, fala que nesse momento em que Jesus também estava sendo batizado, ele estava em oração. Então, Jesus estava rezando no momento que ele estava sendo batizado. A partir do batismo, todos nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos. Isso é a coisa mais importante da nossa vida. É o que eu fico desorientado quando o menino é batizado, que ele é criatura. Depois do batismo, ele vira filho. Se eu sou filho, tenho direito à herança. E a herança é a vida eterna. Quase fico louco quando eu descubro que o menino é batizado. Batismo. Não pode ficar sem o batismo. É seríssimo isso. Então, ele aqui assumia a missão. Deus Pai fala, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Cada um de nós é um filho amado. E isso é uma coisa que eu vou falar para vocês eternamente, porque o dia que vocês tomarem posse dessa frase, que eu falo tanto com vocês, cada um de nós é um filho amado de Deus, sua vida é outra. Porque você vai andar na presença do seu Pai. E é para andar em santidade e justiça diante dele, com os olhinhos dele sobre você. Não os olhos de um juiz, é o olho de amor. Sabe o que é ser olhado com amor? É os olhos de Deus sobre nós. De que a gente descobrir isso. Então, Jesus aqui, ele rezava. Se a gente for no capítulo 6, Jesus vai escolher os 12 discípulos. O que ele faz? Passa a noite em oração. Para escolher quem é que vai ser aquele que vai caminhar comigo. Quantos de nós, antes de fazer uma escolha, vamos ali rezar? Senhor, eu preciso fazer uma escolha.
Seja você assumir um cargo, tem que escolher seus assessores, seja para definir seu casamento, seja para definir tantas coisas na sua vida. Jesus passou a noite em oração. A gente reza uma Ave Maria e fala, não, rezei demais hoje, gente. Estou exagerando? Tá não. Nós não sabemos o que é rezar. Né? Ele passou a noite. Aqui fala que ele foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. A noite inteira, para escolher os discípulos. Depois, vocês vão ver aqui que Jesus, no capítulo 9, Jesus manda os discípulos, sabe, lembra quando ele pega 72 discípulos e manda esses discípulos, que são os apóstolos, os discípulos em missão para cidades. E eles voltam todos animados e contam tudo para Jesus, né, tudo que aconteceu. E aí Jesus faz uma oração depois, né? Jesus exulta em Deus pela alegria das coisas que estarem acontecendo. Mas a maior alegria de Jesus aqui, na verdade, é porque eles cumprem a vontade do Pai. Eles têm uma coisa que chama obediência, né? Eu falei o número errado aqui para vocês, né, gente? Porque isso aqui isso é no capítulo 10, tá? Mas é muito mais pela obediência deles, né? Então, o quanto é difícil para nós viver a palavra básica que é obediência. O que foi que Nossa Senhora falou lá em Caná? Fazei tudo o que ele vos... Nós estamos fazendo? Então, a gente precisa tanto da ajuda de Nossa Senhora, né? Para nos ajudar, que a gente consagra a ela. A gente consagra ela não para consagrar ela, não para se consagrar a Deus pelas mãos dela. Me ensina a senhora que foi obediente e que a senhora falou para o povo lá em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Repete isso para mim o dia inteiro. Faça tudo o que ele vos disser. Obedeça a ele, porque só ele sabe o que é melhor. Obedeça. Como isso é difícil. Viver a obediência é uma das coisas mais difíceis. Porque a gente quer provar a Deus que a nossa vontade é muito melhor. Ele que não está vendo, não é assim? A gente fala, não, Jesus, você não viu os detalhes. Eu vou ver esse e o resto, né? Mas tem uma coisa tão interessante que Jesus nos ensina, aqui no capítulo 9, no versículo 22, que quando ele vai anunciar para os discípulos que ele vai sofrer, ele fala assim, é necessário que o Filho do Homem sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes sacerdotes, escribas, seja morto e ressuscite. Antes de Jesus fazer isso, Jesus rezou. Por quê? Porque para falar, eu preciso rezar. Porque a palavra que eu digo, eu posso trazer vida ou morte. Eu posso assassinar alguém com a palavra. Às vezes a gente não presta atenção nisso. A gente acha que só mata o outro com uma faca ou com um tiro. Mas às vezes a forma de eu olhar, a forma de eu falar, a forma de eu fazer um comentário, eu mato. Então a gente precisa pedir a Jesus, Jesus, vou ter que dar uma notícia difícil. Imagina a gente que tem que dar notícias difíceis, más notícias. Não tem um jeito bom de dar uma notícia ruim, tem? Não, não tem. A notícia tem que ser dada. Não é uma notícia boa. Você vai falar com a mãe que o filho dela vai morrer, que ele vai ter uma sequela. Isso não é uma notícia fácil. Aquela notícia vai mudar a vida dela a partir daquele momento. Mas eu posso fazer aquilo de um jeito que pode ser melhor. Até a forma de convidar para sentar, o local onde eu vou falar, a forma de eu falar, eu posso fazer isso melhor. Então a gente precisa pedir, rezar antes de tudo que a gente vai fazer e de tudo que a gente vai falar. Todos os nossos atos antes de fazer e para encerrar, a gente deveria rezar. Porque tudo a gente faz por ele, com ele e para ele. Mas a gente não faz assim, né? Precisava. A outra vez que Jesus está rezando, aqui na Transfiguração, ainda no capítulo 9, ele pega Pedro, Tiago e João, sobe na montanha para rezar. Enquanto ele está rezando, ele pergunta para o pai, posso ou não revelar quem eu sou? E ele se transfigura. É espetacular.
Mas tudo ele conversa com o Pai. Jesus, ele vivia em função do Pai dele, era igual um girassol. Tudo ele fazia para o Pai, olhando para o Pai, buscando o Pai. Tudo em comunhão com o Pai, né? Tudo em comunhão. Ele não fazia nada que não fosse aquilo que não agradasse o Pai. E depois, já no capítulo 19, 20, no capítulo 20, 22, quando Jesus vai fazer a ceia pascal, ele pega o pão e faz o quê? Ele dá graças. Ele agradece ao Pai. Depois ele pega o cálice de vinho e dá graças. Isso é para nos ensinar o quê? Que antes de comer, eu deveria agradecer ao... Porque tudo vem dele. Então eu deveria comer e falar obrigado pela comida que chegou à minha mesa. Obrigado por quem fez essa comida. E falar, se eu tenho, é porque o Senhor me deu. Além do mais, ainda tem saúde para sentar à mesa e posso comer pela boca, não precisa nem comer numa sonda. A gente não pensa nisso, né? Eu que vejo isso todo dia, eu falo, não. A gente esquece dos básicos para agradecer. Então, aprender, porque senão eu acho que se eu não agradeci pela comida, fica parecendo que eu que sou o único provedor. Nós somos filhos. Nós somos filhos. E quando a gente reza o Pai Nosso, a gente não pede a Ele. Qual que é a parte do pão? O pão nosso de cada dia nos dai? Nos dai. Né? Nos dai. Dar a cada um de nós o pão. Mas Jesus faz uma advertência tão interessante que eu acho que é para a irmã Amália. Eu gosto muito dos místicos, né? Às vezes eu vou lendo tanto que eu misturo com o místico que ele falou isso. Mas ele fala que o pão material, a pessoa tem fome, ele resolve. Ele resolve. Ele passa a fome. Mas Jesus fala assim, preste atenção em levar ao outro o pão espiritual que sou eu. Leve para o seu irmão eu, porque senão ele vai passar uma fome eterna. A gente até gela quando escuta isso. Porque uma coisa é a pessoa ter fome, você está numa padaria, encontra alguém, vai lá, dá um café com leite, dá um pão. Aquela fome daquele momento acabou. Depois do almoço, sempre vai encontrar alguém que vai dar alguma coisa. Mas se eu não levar para o outro Jesus, essa pessoa vai passar fome eternamente. Porque como é que ela vai se salvar se ela não conhecer aquele que é a razão da nossa vida? E essa responsabilidade é nossa. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que é a oração que ele ensinou, eu não rezo Pai meu. Pai Nosso. Então ele é Pai de todos nós. Uns têm consciência e outros não têm consciência que tem um Pai. Mas se você já tem consciência, ensine para o outro que você também tem um Pai. Somos irmãos. Irmãos. Né? Então, tomar essa consciência de que somos irmãos, isso é uma das coisas mais sérias da nossa vida. Pode imaginar, eu penso muito quando ele pergunta para Caim, e essa semana passada nós lemos muito Caim, né? Caim, onde está Abel? Ué, não vi não. Ó, tinha acabado de matar Abel. Onde está o teu irmão? Isso é uma coisa para a gente pensar. Onde está o meu irmão? Porque é uma coisa que me preocupa tanto, principalmente a todos nós, né, que estamos aqui, que trabalhamos, principalmente a turma da área da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapia, seja o que for. O compromisso que cada um de nós tem com o outro, porque o outro chega em nós doente, frágil, completamente frágil. Então, o profissional de saúde, ele tem que tomar consciência que ele é a extensão da misericórdia de Deus na vida do outro, independente da situação social dele. Independente se ele tem plano de saúde ou se ele é um paciente do SUS, eu tenho que tratá-lo com humanidade. E humanidade não é cumprimentar o outro. Tratar bem o outro, isso é obrigação nossa. Humanização, humanidade é trazer para o outro o que há de melhor na ciência e lutar para que ele tenha a mesma condição que o outro também tem. É uma guerra.
Mas a gente está tão acostumado que o paciente do SUS tem uma coisa e o outro tem outra que a gente acha isso normal. Que dia que nós vamos começar a gritar por isso, que está errado? Que dia que nós vamos não aceitar, ficar inconformados com isso? É seu irmão. Isso é uma brincadeira. A criança toma uma vacina de pneumococo 20, paga, e o menino do SUS toma 10. E o P que mais mata, do SUS não paga, não cobre. Até que dia eu, como pediatra, a sociedade de pediatria vai ficar muda diante disso? Nós somos coniventes. Isso é o que mais me mata. Eu tenho muito medo dessa omissão diante de Deus. É meu irmão. Uma das alegrias que eu tenho de trabalhar na Santa Casa é porque a gente busca a saúde de ponta para todos. É para todos. Lá a gente lida com o SUS, é uma luta conseguir manter o hospital, porque a gente dá o que há de melhor. Diretoria nunca negou absolutamente nada. Nada. Isso é um orgulho. Semana passada a gente ficou extremamente feliz quando chegou para nós o primeiro hospital de Belo Horizonte a ter a nutrição parenteral do prematuro. Aqueles meninos que nascem com 1 quilo, 900 gramas, que a gente pode ligar. Ele chega, não precisa ligar soro, posso ligar uma nutrição parenteral. Então, lutar por isso é porque eu tenho que ter consciência que ele é meu irmão. Por isso que o nosso caminho de ser peregrino não é fácil, nós temos que ser transformados. Não é uma brincadeira. E a gente aceita muita coisa. Isso está errado. Então, quando a gente agradece a Deus, a gente quer agradecer a Jesus, né? Pela comida, a gente tem que aprender a agradecer, sim. Obrigado. Se eu tenho esse alimento, é porque o Senhor me deu. Gratidão. O filho tem que ser grato. E trabalhar para que o outro também conheça. A penúltima coisa, a sétima, é quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras, no momento do sofrimento profundo, ele reza. Isso é uma coisa para a gente aprender, que no momento da dor e no momento do sofrimento, eu preciso aprender a rezar. Filó, mas agora a situação é crítica, eu não tenho mais nada para fazer. Temos que rezar. Nós rezamos. Porque eu ofereço a Deus o sofrimento meu e dessa pessoa. Para quê? Para minha santificação, para a santificação da família, para a santificação daquele que está indo. Deus pode pegar essa oração e transformar. Fala, Senhor, nós estamos vivendo um momento de muita dor, nos ajude. Assim como o Senhor entregou o Pai naquele momento, o Senhor dobrou o joelho, me ajude a dobrar aqui nesse momento. Me ajuda a colocar na cruz, não sofrer por sofrer, essa dor que não tinha na sua cruz. Nos ajuda a colocar isso. Me ajuda a viver isso. Não é fácil aprender a viver no sofrimento. Ver o sofrimento e dar conta de passar por ele. Mas todos nós vamos ter sofrimento. Então aprender que no sofrimento a gente pode rezar por isso. Sofrimento transforma, né? E o oitavo momento é quando Jesus morre na cruz. Se a vida nos pegar, na hora que a morte chegar para cada um de nós, se ela já nos encontrar nesse caminho de peregrino para Jerusalém, em rotina com a oração, fica mais fácil de passar, porque eu sei que quando eu passar, é uma porta que eu vou abrir, do outro lado está Jesus, que eu vou me encontrar com ele. Como diz Jó, os meus olhos irão vê-lo. Né? Então a gente faz uma passagem com mais tranquilidade, porque a gente já sabe que ele já destruiu a morte, que a morte não tem a última palavra, que ela tem a penúltima, e que eu posso ficar tranquilo que eu vou estar com ele. É diferente. Então, quando Lucas conta que em 8 momentos Jesus reza, é porque ele quer nos contar que a nossa vida de peregrino não vai acontecer se a gente não rezar. Se Jesus, que era o Filho de Deus, ele rezou, ele viu necessidade de conversar com o Pai, imagina nós. Então é uma disciplina que precisamos aprender. Não existe ninguém que vence alguém que reza. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que pode vencer alguém de joelho. E o seu joelho sempre vai te levar aonde seu pé não ousou ir. Então aprender a rezar, aprender a colocar tudo diante de Deus, numa relação de filiação. Ele é meu pai. O Senhor me ajuda?
O Senhor me ajuda a decidir, me ajuda a pensar, me ajuda a escolher, me ajuda a tomar a decisão certa. Me ajuda sempre a fazer opção pelo Senhor. Porque se a gente reza o Pai Nosso, eu já falei isso com vocês. A primeira palavra é Pai, a última é mal. Mas livrai-nos do mal. O mal é o antipai. Então me ajuda a fazer opção pelo Pai e não pelo antipai o dia todo da minha vida. Me ajuda. E a gente, sem oração, a gente não sabe discernir absolutamente nada. Por quê? Qual é o animal que a gente mais parece? Fala, Filó, não parece com nenhum animal. Parece. Qual é o animal que a gente mais parece? Hã? Não, a ovelha. Por quê? Somos todos desorientados. Estou falando mentira? A ovelha é tão desorientada que ela não sabe o que é comida e o que é cactus. O que é um alimento fresco de uma coisa que está perdida. Por isso que ela precisa do pastor. É lindo, gente. A ovelha é tão desorientada que se ela não tem alguém que direciona, ela corre e cai num precipício. É igualzinho a gente. A gente se perde e cai lá. E aí, quando ela machuca, isso eu já até contei para vocês, que ela bate a cabeça e se fere, que às vezes ela se perde, ela entra no espinheiro, os lobos podem pegá-la e matá-la, precisa do pastor que tire ela da situação de perigo. E quando ela está ferida, o pastor passa óleo para que as moscas não fiquem na cabeça dela, não entrem pelo ouvido e pelo nariz, desorienta ela para que ela saia correndo, batendo a cabeça e se machucando. Na Sagrada Escritura, mosca está relacionada com demônio. Então, os pensamentos que te tiram do lugar, que te desorientam. Por isso a gente precisa do pastor. E é tão bonitinho que enquanto a ovelha não entendeu quem é o pastor carrega. Carrega a ovelha no colo, no pescoço. E ele começa a emitir o som que a ovelha emite, para que ela passe a reconhecer a voz dele. O que Jesus fala? Aqueles que são meus, né? Aquele que reconhece a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, quando o pastor já faz essa identidade com a ovelha, ele reconhece o cheiro da ovelha e a ovelha reconhece a voz do pastor. Então, quando o pastor emite o som que a ovelha faz, a ovelha corre em direção a ele. E só dele. É essa intimidade que a gente tem que ter com esse aqui. O nosso grande pastor de almas, que é Jesus. Que quando ele chamar, quando Maria Madalena chega no sepulcro, está lá chorando, e que ela acha que aquele homem que está lá é o jardineiro, e Jesus fala com ela, Maria, a forma como ele falou o nome dela, falou, é ele. É essa voz que a gente tem que aprender a reconhecer. Que quando ele me chama pelo nome, é quando ele chama e pelo jeito dele me chamar é só ele. Então pedir a ele, Jesus, me ajuda a silenciar tantas vozes que não me levam a lugar nenhum para reconhecer a sua voz quando o Senhor me chama. Mas para me ter essa intimidade de reconhecer, eu tenho que rezar. Então, quando eu trouxe isso para vocês, porque na palavra de Deus de domingo, a primeira leitura de Jeremias falava assim, bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Somos benditos. Jesus fala que cada vez que a gente vai até Ele e entrega uma situação para Ele, Ele é glorificado porque nós demonstramos para Ele a nossa confiança nele. Isso é maravilhoso. Ele fala, não vem trazer sugestão para mim, não. Não preciso da sua sugestão. Eu já tenho a solução. Então, benditos somos nós, né? Porque fala, é como aquela árvore plantada junto às águas, que estende as raízes, então não teme a chegada do calor, porque vai estar sempre verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Quem é esse que faz isso em nós? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Que água é essa? Hã? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a videira, nós somos os ramos. Aquela liva que passa ali. É a seiva. É Ele que nos renova. É o Espírito Santo que nos faz, que consegue estar sempre nos nutrindo, nos dando força, sabedoria, nos orientando. É o que vai falar de novo o Salmo, né, gente? O Salmo responsorial número 1, ele está falando de Jesus. Feliz o homem
que não anda conforme o conselho dos perversos. Quem fez isso foi Jesus. Jesus que não entrou no caminho de ninguém, ele não... O único prazer de Jesus era meditar a palavra de Deus, e aqui fala dia e noite sem cessar. Isso na palavra de Deus. A noite significa no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da tribulação. Aí é o dia alegria. Então, tanto na alegria quanto no sofrimento, eu medito a palavra de Deus. É isso que está querendo dizer no Salmo. É isso que fala, que é a palavra, né? E que repete a mesma coisa, é como uma árvore que fica como uma torrente, que dá fruto, e que fala. Até o fruto e a folha não murcha. Tudo que ele faz prosperar. Se a gente tiver uma vida de oração, e tudo começar com ele, tudo terminar nele, e em tudo pedir opinião a Deus. Quantas vezes nós estamos igual essas ovelhas desorientadas, que não sabe que caminho que segue. Não estou falando mentira, não. Acontece uma situação que o povo fica louco, desorientado. Não para diante do único que te dá o caminho e vai buscar o caminho onde ele não está. Fala que aquele que permanece, os frutos e as folhas não murcham. Quer dizer, a sua palavra e as suas obras, a tradução é essa. Tudo vai florescer, tudo vai ser um espetáculo, tudo que você começa vai dar certo, tudo que você fala vai ter um efeito. Mas porque foi antes trabalhada por Deus. Não comece uma obra sem Deus falar, pode ir. Bento XVI falava assim, quanta coisa mal começada, quanto tempo perdido, quanta obra inacabada, porque não teve um princípio, o princípio é Deus. Fala, não, estou com pressa, não vai dar tempo de rezar, não, querido, te contar, vai dar errado. É isso. Tudo eu preciso apresentar a ele. Porque você imagina aqui, quando fala, aqueles que não contam com Deus é igual a palha seca, né? Espalhada e dispersada pelo vento. Porque aqui quando cita a terra, que vai voar aqui, não vai ficar na terra, que a terra é Deus, né? A nossa estabilidade é Ele. Ele é a nossa estabilidade. Não tenha ilusão de buscar. Quando Jesus não aceita, né, que ele não anda, ele não aceitou o caminho, o conselho dos perversos, que ele não aceitou ser rei aqui. Ele não aceitou a glória, ele não aceitou isso. Quanto de nós aqui não lutamos tanto pelo poder e pela glória? Quantos de nós? O quanto é difícil um homem que não deseja essas coisas. Jesus passou por isso e falou, não é isso. Mas é porque a gente precisa aprender a confiar e colocar a nossa vida diante daquele que nos criou. Falou, o Senhor é o meu Pai, o Senhor me criou e tem um propósito. Orienta o meu caminho. Se o Senhor não me orientar, não me mostrar, eu vou ficar igual essas ovelhas batendo a cabeça, desorientada. Me dá o caminho, me ajuda a reconhecer a sua voz. Eu quero ser bendito, né? Eu quero ter uma vida bem-aventurada. Eu quero estar atento na obediência. Eu quero te ouvir, igual o Senhor fez, obedecer. Eu quero colocar os meus talentos que o Senhor me deu para usá-los para o Senhor. Me ajuda, que tudo que eu fizer na vida, em palavra ou em obra, floresça de acordo com a vossa vontade, mas que não se perca. Que eu não perca tempo aqui nesse mundo, que ele é muito rápido, né? Daqui a pouco passa. Nos ajude, me ajuda a cumprir a minha missão. Não me deixa ficar rodando. Você fala, você é Filó. Mas você fala isso porque na sua casa todo mundo reza, é mais fácil. Na minha casa ninguém reza, Filó. Meu marido quer me matar se eu vou rezar o terço, não sei quem reza. Implica comigo, diz que eu já virei beato. O meu assunto é só Jesus. Deixa eu contar uma coisa para vocês que Jesus falou. Se dentro de uma casa uma pessoa reza, você é uma luz naquela escuridão. E se você reza, Deus está lá. Não precisa preocupar com o resto que ele fará. Continue. Persevere. Reze, porque Deus fará o resto. Às vezes a salvação da sua família vai depender de você ali. Mantenha, continue falando com Jesus. Continue rezando, continue entregando aquelas pessoas, uma por uma. E no momento certo, por causa da sua oração, você salvará a sua família. Mas tem que ter um, para sair o povo da treva, enxergar a luz, né? Como é difícil abrir os olhos para ver. A oração é a maior riqueza que nós temos. É a única coisa que acalma o nosso coração. Acontece alguma coisa, e antes de você tomar uma atitude, fala, peraí que eu vou lhe conversar com Jesus. Vai lá e fala com ele.
Jesus, eu estou com meu coração. A oração é um encontro. Eu estou indo ali encontrar com o meu Deus. Você imagina a gente ter a certeza que eu estou indo ali e ele está vivo. Imagina, aquele Jesus que andou na Galileia, que curou aquele povo todo, que fez e aconteceu, que transfigurou. Imagina, ele está ali me esperando. Se eu estou angustiada, eu vou ali e falo com ele, Jesus. Ele fala, para falar. Mas até ele já sabe, né? Mas ele é tão fino que espera a gente contar tudo. Pode imaginar o dia que a gente tomar consciência de que ele está vivo? Aqui tinha que ter um exército para poder protegê-lo. Essa igreja não caberia. Porque eu posso ir lá e contar para ele e sair daqui dançando, porque ele já ouviu. E ele vai fazer. Isso é um escândalo. Eu estou aflita, às vezes eu quero ir lá só para chorar, quero contar, tem um filho doente, fico vendo lá na Santa Casa o tanto que o povo frequenta aquela capela, quantas mães de joelho, quantos pais. Mas a gente tem o direito, a oração, um presente que o Pai do céu deixou para nós. Falou, meu filho, eu vou te criei e vou te mandar para a terra. Ó, que você sentir saudade de mim, você reza. Orar é me chamar, encontrar comigo, falar, pai, tô com medo. Eu falo, de quê, meu filho? Tô aqui. Pai, tô preocupado. Com o quê? Preocupar, ocupar antes. Não confia em mim? Me entrega. Por que a gente reza pouco? Porque a gente não confia ainda em Deus. A gente não acredita que esse amor dele é lindo desse jeito. Então a gente fica sempre na dúvida, a gente confia mais nas nossas mãos. E Jesus fala assim, não confie em nada em você, apenas em mim. O dia que vocês descobrirem isso é facílimo. Facílimo. O dia que você descobrir que, seja o que acontecer, vai lá e fala com ele, estou entregando essa situação para o Senhor. E a partir de hoje, nem toco nesse assunto, porque já é seu. Vocês não podem fazer isso? Entrega. Fala, tá entregue, esse assunto não me pertence mais. Como eu sou sua filha, o Senhor vai me dar isso na hora certa. Do jeito que te agradar. E não do jeito que me agrada. Por quê? Porque eu confio profundamente no amor que o Senhor tem por mim. E se ele me ama, ele vai escolher alguma coisa errada? Nunca. Filho, mas ele não me deu isso, menino, que tem um trem muito melhor. Mas a nossa confiança a isca. Oh, mas que presente nós temos de ter um Deus vivo. Isso é o maior tesouro que a gente tem na vida. Isso aqui. Pode ir lá conversar com ele. Dia e noite, ele está 24 horas à sua disposição, sozinho, numa humildade, escondido, te esperando. Sabe que você está angustiado, triste, preocupado, ansioso, tomando remédio. Ele fala, por que ela vem cá falar comigo? Que eu vou resolver, vou acalmar o coração dela, vou dar um beijo nela, vou poder trabalhar na alma dela, vou dar as graças espirituais que ela precisa e fala, coragem. Você não vai passar por isso sozinha, é comigo. Eu te darei o recurso. Todos os dias nós temos uma tribulação. Todos os dias Deus manda a graça. Para aquele problema. Mas se você não estiver atento, você não percebe o Simeão que ele mandou. Até Jesus teve um Simeão para ajudar a carregar a cruz. A oração, ela é fundamental. Quantas e quantas vezes, né? O dia inteiro, a gente passa na capela, Santa Casa é uma capela linda, que eu vou arrumá-la agora, que ela tá horrível. A gente passa lá, reza, fala, me ajuda ali que eu vou ali resolver um negócio. Depois você volta lá e fala, me ajuda a resolver, já resolveu aquela, me ajuda a resolver o outro negócio. Então você tem que falar com ele, pedir isso o dia inteiro. E isso é maravilhoso com o encontro de um amigo, ele passa a ser seu amigo. Se ele tiver uma capela, você fala com ele do mesmo jeito, você para e reza. Mas não deixem de rezar, não deixem de pedir orientação. Se a situação for difícil, faz igual ele, passa a noite. Mas sabendo que eu falo e Deus escuta. Isso para mim é uma das coisas mais encantadoras, porque existe a distância porque ele é Deus e eu sou criatura. Mas ao mesmo tempo que tem essa distância mantida, é uma coisa tão interessante, ao mesmo tempo que isso é longe, ao mesmo tempo é perto. A proximidade, ela é permitida por causa do... Por causa de quê? Por que essa proximidade... Por que eu posso falar com ele e ele me escuta? A distância existe porque ele é Deus, está lá e eu aqui. Mas por que existe essa proximidade concedida? Por causa de quê? Por causa do amor. Ele nos ama, ele não dá conta de ficar longe. Isso é uma coisa alucinada, gente. O dia que a gente entendeu tanto que a gente é amado, fala, me dá amor, Jesus. Me ajuda a te amar mais. Me ajuda a ser mais dependente do Senhor, como o Senhor foi dependente do Pai. O Senhor nos ensinou que para fazer um caminho até Jerusalém é preciso rezar.
O Senhor que era Deus e nós que somos criatura. Me dê o gosto da oração, me dê a necessidade da oração, me ajuda a ser dependente da oração, de falar com o Senhor, que isso é rezar. Eu encontro, eu falo. E Jesus fala assim, não fica treinando o que você vai falar comigo, não. Olha que bonitinho. Deixa o Espírito Santo te orientar, não precisa escrever o que você vai falar comigo. Somos amigos. Fala e que ele te orientar. Fala na simplicidade. Fala ou chora, ele sabe até que você está chorando. Tem uma coisa linda num dos livros dos místicos, que agora eu vou misturando eles, que Jesus guarda todas as nossas lágrimas num potinho. Imagina quantos potinhos tem aqui. E que Nossa Senhora põe tudo na penteadeira dela. Eu falei, menina, sua penteadeira é só coisa de louco. Porque você imagina guardar potinho de lágrimas de todos nós? Aguarda os nossos potinhos de lágrimas. É bonitinho demais o amor que Deus tem por cada um. É encantador. Então, guardem isso, né? Essa é a graça. Hoje, o que eu queria trazer para vocês é isso. Por que Jesus falou 8 vezes? Porque 8 vezes é o transbordar. Ele transborda Deus naquele momento, né? É o transbordar de uma revelação. E o transbordar desse mistério, dessa revelação, chama-se santidade. Então, quanto mais vocês rezarem, quanto mais a gente estiver em oração, mais Deus pode trabalhar a nossa santificação. Porque a santidade é rezar e aprender a fazer a vontade do Pai. Essa é a nossa santificação. É aprender a entender que a minha vontade tem que ser igual a dele, igual foi de Jesus com ele, com o Pai, de Nossa Senhora com ele, de todos os santos com ele. Esse é o trabalho que Deus vai fazer em nós. Então, hoje nós aprendemos que nós somos peregrinos, nos tornamos filhos por causa de Jesus, temos um Pai e que podemos conversar. E isso se chama rezar, oração. Que Deus nos conceda a graça, que o Espírito Santo incomode cada um de nós, se não rezarmos na hora de levantar, se não rezarmos quando formos deitar, se não rezarmos antes de uma decisão, de umas escolhas, de uma compra, de uma venda, de uma palavra, de uma conversa que eu vou ter com o outro, de tudo que vocês quiserem fazer, de um projeto belo, de abrir uma loja, abrir uma empresa, de seja lá o que vocês forem fazer, passe a noite em oração. Fala com o Pai, é isso mesmo? Porque se for, as portas se abrirão. Se for, você será feliz. Mas se a coisa der errado, não é porque o Pai quer, ok? Peça a Ele, aprenda a ser dependente dEle, como Jesus nos mostrou ser. Dependente do Pai, dependente de alguém que nos ama, que Jesus nos ensine, nos dê essa humildade, essa capacidade de estar diante de Deus e em tudo levar para Ele. O senhor está de acordo? É assim mesmo que o senhor quer que eu faça? Me ajude a fazer. Então que Deus, e por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, ela que foi obediente, né, o tempo inteiro, que ela que rezou tanto, ela ficava em silêncio em oração. Depois da morte de Jesus, ela ficou em oração com os discípulos. Nos conceda a graça de aprendermos a rezar e de sermos dependentes da oração para que nenhuma decisão da nossa vida, nenhum ato, nenhuma palavra saia de nós sem que antes a gente tenha entregado tudo a quem que realmente pode transformar todas as coisas. Louvado seja nosso. Quem tiver com a palavra de Deus, abre em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Vocês estão no amém ou na misericórdia? Acharam? Quando vocês estão procurando, Jesus fala, né? Eu vou repetindo isso para vocês. Chamem o Espírito Santo várias vezes ao dia, através do Imaculado Coração da mãe dele, igual fizemos agora. Chame. Quantas decisões vocês tomaram hoje? Quantas coisas vocês fizeram hoje? Chame o Espírito Santo de Deus. Chame. Ele vai te direcionar, não é? Vocês já aprenderam a rezar o rosário do Espírito Santo? Não? Não? Quantos aqui rezam o rosário do Espírito Santo? Só eu? Na verdade, o rosário é um terço. São 7 mistérios, porque são 7 dons. 7 contas. Tem no Pocket Terço e tem no Evangelize. Não dá, capaz de dar 7 minutos. Aprenda a rezar ele todo dia de manhã, para vocês verem que escândalo. Todo mundo achou aí? Amém? Então, vamos lá. Esse evangelho foi o evangelho de domingo. Eu vou ler ele todo, mas eu quero comentar um versículo.
Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Ele respondeu: Homem, quem me estabeleceu juiz ou árbitro da vossa partilha? Depois lhe disse: Precavei-vos cuidadosamente de qualquer cupidez, pois mesmo na abundância a vida do homem não é assegurada por seus bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um rico produziu muito. Ele então refletia: que hei de fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Depois pensou: eis o que farei. Demolirei meus celeiros, construir maiores, e lá recolherei todo o meu trigo e os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens uma quantidade de bens em reserva para muitos anos. Repousa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe diz: insensato, nesta mesma noite ser-te-á reclamada a alma, e as coisas que acumulastes, de quem serão? Assim acontece àquele que ajunta tesouros para si mesmo e não é rico para Deus. Palavra da salvação. Eu queria que vocês guardassem uma frase que Jesus disse aqui. No versículo 15 ele diz: a vida do homem não é assegurada por seus bens. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Quando Jesus coloca esse trecho aqui para nós, ele quer mostrar para cada um de nós que a vida nossa, ela tem um fim. Nós somos feitos para um fim. E esse fim é ser rico para Deus. Entende a diferença que significa isso que eu estou falando? É ser rico para Deus. Não é ser rico das riquezas que a gente acredita. Ser rico para Deus. Há um poeta que diz que a nossa vida, ela é avaliada, a gente começa, é o fim que determina o começo. Compreende? A gente anda de trás para frente, no sentido de que você tem uma meta, você sabe onde é que você quer chegar? Se você quer chegar lá, como é que você direciona a sua vida aqui? Então, o fim, ela condiciona a minha vida que é hoje. Se eu quero chegar no céu, e é lá que eu quero estar, isso determina toda a minha caminhada, isso ilumina o meu caminho, isso me faz ter opções, isso que vai alicerçar todas as escolhas que eu vou fazer na minha vida. É o fim que determina a minha vida. É o que vai modelar, é o que vai trazer luz, é o que vai dar sentido a cada coisa que eu vou fazer. Guardem isso. O fim é que dá sentido ao meu começo. Entende? Vocês conseguem compreender isso? Fica claro? Porque onde eu quero ir? Então, a gente tem que traçar uma meta. Onde eu quero chegar? Como tudo na vida tem investimento. Onde eu quero chegar? Então, se o meu caminho é esse, o que isso implica na minha vida? O fim é que vai marcar o meu começo. Com isso, quando a gente pensa nisso, nós estamos vivendo uma época que tem uma doença, uma enfermidade que assola grande parte do mundo, que é o vazio existencial. A falta de sentido na vida, uma vida sem sentido. A nossa vida, ela tem que ter um porquê. Porque para quem você vive? Você já pensou isso? Por que você vive? Para que você vive? E para quem você vive? Para quem você se levanta a cada manhã? Para quem você se consome, se gasta, envelhece? Para quê? Qual é o propósito? A nossa vida tem que ter um sentido. O que vale a vida? Quanto vale uma vida? E o que vale na vida? Já pararam para pensar nessas perguntas que eu estou fazendo para vocês? Nunca, né? Porque, na verdade, essas coisas só vêm em nós, ou no momento de uma dor muito grande, ou no momento que você vai perder alguém, ou que você está doente, gravemente doente. Fora isso, a gente passa pela vida... E é isso, a gente viu no Evangelho, na primeira leitura de domingo, que era o livro de Eclesiastes,
que ele fala vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Na verdade, a tradução não é vaidade, a tradução é tudo é um sopro, tudo é rápido. Então, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Compreendem? Então, por quê? Para quê? Para que eu fiz essa opção agora? Para que vocês vieram aqui hoje, numa terça-feira com frio? Por quê? O que te motivou a estar aqui hoje? São essas coisas que a gente tem que pensar. Não sou eu, é Jesus. Sim, mas é Ele, né? Ele que te atrai. Então, esse vazio existencial, essa falta de sentido, isso vai caminhar para um tédio. E por uma, sabe, é um tédio e a pessoa fica, é um desânimo em relação à vida. Sabe quando se arrasta pela vida? Sabe quando a pessoa perde o desejo, como ela não tem um objetivo, ela não tem uma razão para que ela vai lutar na vida. Ela não tem algo porque ela vai viver uma paixão na vida. Porque se você tem uma paixão, uma meta na vida, você vai lutar por aquilo. Você tem uma razão para levantar, para correr, para poder montar alguma coisa. Todos nós queremos ter uma vida cheia de relatos, cheia de casos, cheia de encontros, cheia de realização, cheia de sonhos e desejos. Quando você não tem nada disso na vida, a vida se arrasta. Só que ela não é um mal-estar assim, passageiro. Ela é uma coisa que vai envolvendo a nossa vida. Essa ausência de sentido, ela vai te envolvendo e de repente você está uma pessoa cética, uma pessoa completamente desanimada, uma pessoa que nada te motiva, tudo se arrasta. O que você tem? Nada. Tem vontade de fazer o quê? Nada. Sabe quando fica uma água de chuchu rala? Nada tem gosto. Não tem paixão, não tem alegria, não tem prazer, não tem algo que contagia. É que a figura morta, falta deitar. Falou, coitadinha, dorme, minha filha. Você está morta. Então é isso que Jesus está falando. A nossa vida, ela não consiste, não é assegurada pelos bens. Então, quando você tem esse vazio existencial, essa ausência de sentido, tanto faz deitar, levantar, fazer sol, fazer chuva, você não tem uma razão por que você se levanta. Você não tem uma razão por quê, nem para quê. O coração do ser humano, nosso coração, ele tem duas coisas. Ele é feito de material nobre. Qual é o material nobre que tem no nosso coração? A capacidade de amar. Lembramos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A capacidade de amar é extraordinária. A capacidade de entrar em comunhão. A gente entende que somos irmãos. E a capacidade de se abrir para Deus. Essa é a matéria nobre do nosso coração. Mas o nosso coração, ele também tem o lado da fragilidade. O lado das nossas inseguranças, porque isso é feito pelo fato de a gente ser criatura. Se somos criatura, nós temos limites. Nós não somos o Criador. Essa nossa insegurança com as coisas gera em nós medo de morrer para ontem, né? Tem pavor de morrer. Tem medo do futuro, tem uma insegurança muito grande. Então, o que o homem que fica com o coração dessa forma, nesse vazio, sentindo essa insegurança, ele fala, eu preciso me segurar em alguma coisa, que vai ser a segurança da minha vida. E o que Jesus fala é isso, cuidado, cuidado. Porque às vezes a gente acha que a grande segurança da nossa vida está no número de posses que eu tenho. Está na minha riqueza. No número de dinheiro, a quantidade de dinheiro que eu tenho, de posse, de bens, de tudo que eu tenho. É como se isso fosse o chão que eu piso. Fosse aquilo que me dá qualidade naquilo que eu sou. Aquilo que me faz ser valorizado no mundo. Aquilo que me sustenta. Esse é o grande perigo. De eu achar que é a riqueza material, que é a segurança da minha vida. Vocês imaginem, se eu acho que a riqueza que eu tenho, que me dá segurança, se isso acabar, eu sou quem? Nada. E isso não me faz ser rico para Deus. Porque o problema da riqueza é que a riqueza, ela tem algo que atrai mais riqueza. Então eu acabo ficando, assim, eu sou rico, mas aquilo não me basta, eu preciso de mais, de mais, de mais. Sabe aquilo que não sacia?
Então eu vou vivendo um coração insaciável. E corre um risco imenso de eu estar tão cheio de poder que eu me basto. Compreendem? Eu sou autossuficiente. Então, vocês imaginem, a minha salvação é a minha riqueza. Ela me salva. E quando ela não pode mais? Imagina se quando eu estou vivendo isso, e toda idolatria, ela vai, nesse momento que é a riqueza, a idolatria, ela vai te gerar que você não vai dar espaço para mais ninguém na sua vida. Porque você idolatra aquilo, aquela coisa mais importante da sua vida. Então a fidelidade a Deus acabou, você é fiel à sua riqueza. A Deus não tem fidelidade. E muito menos eu vou seguir Jesus. Muito menos. Toda a segurança da minha vida está ali no número de bens que eu tenho. Então eu vivo para mim. É aquilo que aquele homem falou. Fala com a alma. Repousa, come, bebe, regala-te. Você tem tudo. Vou aumentar os celeiros. Vamos multiplicar. Mas para mim, para guardar para mim. Quer dizer, a completa noção de que tudo que eu tenho vai ficar. Tudo que eu tenho. O que vocês acham que Jesus fala? Que a gente precisa de ser rico, ele fala aqui. Que não adianta você entesourar as coisas para você mesmo e não ser rico para Deus. O que vocês acham que significa ser rico para Deus? O que vocês acham? Isso não chega para vocês? Afinal, não sei o que é isso, não. Ser rico para Deus, Deus nos dotou com a vida, e cada um de nós, Deus nos deu, enriqueceu com milhares de talentos, ok? Cada um de nós aqui tem um talento, ou muitos talentos, muitas coisas guardadas. Ser rico para Deus é usar bem isso, de forma que eu multiplique, que eu divida, que eu compartilhe. Como é que eu faço para não entesourar, para não colocar a minha segurança ali? O que diz Jesus? O que Jesus nos orienta? Não acumule de vida. Ah, filó, você vai ficar dividindo? Dá aquela roupa que você não está usando, mas não serve. Ah, mas eu vou emagrecer. A moda vai voltar repaginada, né? E não vamos usar? A gente tem 2 pezinhos, devemos ter 300 pares de sapato. Mais ou menos. Mas o outro está descalço, tadinho. Gosta de andar descalço? Então, presta atenção. Como que é difícil para nós ter um coração, que a gente começa a compreender que quanto mais eu divido, mais eu multiplico. A regra de Deus é inversa da nossa. Porque Deus é o Deus da abundância. Então eu não tenho que segurar naquilo que minha mãozinha segura, porque ela vai escapar. Vai escapar. É tão interessante porque essa parábola nos faz pensar na nossa finitude. É do fim que a gente começa. Mas como é difícil falar da finitude, né? Como é difícil a gente pensar que a gente vai um dia morrer. E que as coisas todas que eu guardei, entesourei, alguém vai brigar por elas, vai dividir, cada um vai ficar com um pedaço. Mas qual é o sentido da sua vida quando você estiver para ir? O que você construiu da sua história? É isso que é preciso pensar. Será que eu consegui com a minha história ser rica para Ele? Será que eu me abri para Deus? Falei que o Senhor me deu esses talentos, me ajuda a contar os meus dias, me ajuda a multiplicar o que o Senhor me deu, me ajuda a viver com a minha vida em função do Senhor, amar ao Senhor e ao outro. Me ajuda a entender que a segurança da minha vida está no amor que eu vou viver e não no dinheiro que eu tenho guardado. O dinheiro vai te proporcionar um monte de coisa maravilhosa, passeios, roupas e tudo mais que vocês imaginarem, vai te proporcionar, vai te salvar? Não. Então use o dinheiro. É proibido ser rico com o teu dinheiro? Não. E ele só não pode ser seu dono. Você não pode fazer do dinheiro seu ídolo. Você usa dele, ele não usa de você, é inverso. O seu dinheiro você pode beneficiar e ajudar um monte de gente? Pode. Então isso é um bem? É um bem. Eu só tenho que saber administrar.
Esse é o segredo. Ele não pode me dominar. Ele não pode ser a segurança da minha vida. A segurança da nossa vida só tem um nome, e é Jesus. Essa é a grande segurança. A hora que tudo falhar, a hora que de repente for quebrar. Não sei se vocês lembram, né, gente? Tem muita gente nova aqui. Mas quando nós tivemos aqui uma época, o governo, na época do Collor, quando todo mundo acordou de manhã, o dinheiro está todo bloqueado. De todo mundo, lembram disso? Quantos suicidaram? Na minha cidade, muita gente. Quantos suicidaram? A segurança está no dinheiro que você tinha? Compreende? Isso aqui é para que a gente possa acordar. Aonde de verdade você põe a sua segurança? Aonde é a segurança? Gente, que eu fico pensando, quem é o homem para Deus amar a gente tanto como Ele ama? Há um mês atrás, deve ter sido, eu fui chamada no hospital para ver uma senhora de 80 anos que estava em fase terminal. Então ela já estava no paliativo, não por câncer, mas por uma doença respiratória que consumia ela. Para respirar, uma luta. E ela não sabia que o irmão dela, que é médico, também me conhecia e pediu que eu fosse lá. Quando eu cheguei lá, ela tomou muito susto, ela estava completamente lúcida. Qual foi a única pergunta que ela me fez? Qual o pedido que ela me fez? Vocês têm ideia? Ela pesava 28 quilos. Era pele contornando osso. Foi uma visão que eu que estou acostumada a ver de tudo. Foi um impacto. Fiquei com ela. Qual foi? Por que ela me pediu? Ela me pediu, doutora Filó, me ajuda a morrer. Todos nós vamos passar por uma fase dessa. Aí ela falou comigo assim, eu falei, você crê? Muito. Está preparado para encontrar com ele? Delícia que você vai abrir a porta e vai vê-lo. Que escândalo. Tem um monte de recado para ele. Falei com ela. Ela falou, já fui ungida, já recebi a unção do enfermo. Já confessei e já recebi a Eucaristia. Falei, que coisa maravilhosa. Já está com a viagem preparada? A mala está pronta. Imaginou que nós dois ficamos conversando sobre a morte. Você imagina, vocês enlouquecem quando eu falo isso, mas é verdade. Ficamos batendo uma prosa sobre o ir. Não é o fim que determina aqui? Então, a nossa ida também tem que ser cheia de esperança, de certeza que a morte é Ele que descreve. É abrir uma porta, do outro lado estou eu. Por que vocês pensam nisso com tanta tristeza? Ele fala. Porque o nosso coração está cheio de apego. Porque o nosso coração está cheio de apego. O que se você parar hoje e pensa, o que seu coração está tão aprisionado? Quais são os bens que estão te aprisionando e não deixam você voar para Deus? Não deixa você estar completamente livre para Ele e falar, faz o que o Senhor quiser. O Senhor é minha segurança. Falar, filho, se Ele tirar meu dinheiro, o que vai ser? Deus não é irresponsável, Ele te ama. Ele conhece, Ele sabe. Fala, está morrendo de medo. O que de verdade te motiva? Qual é a grande paixão que te põe a caminho para viver aqui o tempo que você tiver, seja 100, 50, 70, sei lá quantos anos Ele quer que você viva, com que intensidade de amor você vive esse caminho? Porque se você vive por causa dEle, com Ele, para Ele e nele, tudo que você decidir é por causa dEle. Eu não vou acumular o quê? Pois eu tenho dois, eu dou um para o outro, eu nem quero. Estou andando, eu sou peregrino, estou de passagem. Se a mala ficar pesada, eu não ando. A gente tem ódio quando viaja, tem que andar muito no aeroporto. Fala, por que eu estou assim de roupa? Ódio, não sabe andar com pouco. Imagina, nós estamos aqui a caminho. Comece a observar o que você pode soltar. Porque às vezes a gente projeta, não, esse cargo que eu tenho, essa posse que eu tenho, essas ideias que eu tenho, é Deus que quer para mim. Ou isso é uma projeção daquilo que você quer. Pare e pensa. Como é que você está construindo a sua história? Como é que você está se preparando para ser rica diante dEle? O que nós vamos levar diante do Senhor nosso Deus? Ele está falando, acorde enquanto é tempo. Cuidado, da maior tentação que vocês vão ter como seguidor meu. Ele fala, é procurar a posse, a segurança de vocês, ser colocada onde ela não está. Não está nos seus títulos que você carrega. Não está no seu conhecimento, não está nos seus saberes, nem está na fortuna que você carrega. Está somente a sua capacidade de amar. Nós só seremos avaliados pelo amor. Guardem isso. É só o amor, é o próprio amor que vai nos julgar.
Nós vamos ser julgados diante de uma criança, né? O próprio amor. Então, que a gente não guarde no nosso coração mesquinharia. Nosso Deus é o Deus da abundância. O pessoal fala, filho, você vai ficar dando isso tudo, o pessoal vai ficar meio mal acostumado. Eu falei, gente, mas Deus fala isso com você? Deus, quando dá, ele exagera. Ele é Deus, ele não retém nada. Jesus não reteve nem a mãe, até a mãe é Deus. Deu tudo que tinha. Morreu nu na cruz. Jesus veio rico. Ele era milionário, tudo, dono de tudo. Se fez pobre para nos enriquecer. E nós que somos pobres tentamos ser ricos de quê mesmo, gente? Nada é nosso. Nada nos pertence, mas tudo que Ele te deu são meios da sua salvação. Aprenda a usar o que Ele te deu. Sua beleza, o seu talento, a sua riqueza, a sua capacidade de comunicar, a sua capacidade de doação, a sua influência que pode melhorar a vida de tanta gente, o seu cargo de poder que pode abrir caminho para tanta gente. Transforme a vida das pessoas se você puder. Facilite a vida do outro se você puder. Faça o bem o dia inteirinho. Seja rico para Deus. Não preste atenção se o outro merece ou não merece. O sol nasce para todo mundo. Só tem chuva para o bom e para o mal do mesmo jeito. Tenha coração largo, pensa naquilo que o seu fim determina a sua vida, que agora, fala, se hoje for o meu último dia, o que eu semeei até agora para estar diante dele? Gente, isso é uma única realidade que nós temos na vida e que nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar é uma opção nossa. Mas que nós vamos chegar, vamos. Não há ninguém que não vai passar diante dele. E eu acho isso maravilhoso. Vai ser um escândalo esse dia. Não é para ser vivido com tristeza, vai ser vivido com alegria. Mas por que a gente não vive com alegria? Porque nós somos com o nosso coração está pegado demais a tudo aqui. Como se aqui fosse o final de tudo. Não é. A vida é eterna e é espetacular o que nos aguarda. Eternamente nós somos chamados para viver. É porque a gente não tem consciência dessa dimensão. Então Jesus fala, acho que é para Gabriele, que é uma mística da época da Segunda Guerra Mundial, ele fala com ela, Gabriele, vai liberando essas bagatelas suas, essas bagatelas, Gabriela, não se preocupe com as suas bagatelas. E às vezes a gente vai juntando tanta bagatela, tanto nada, vai ficando com o nosso coração aprisionado. Então lembre dessa frase, a vida do homem não é assegurada pelos seus bens, porque o nascer e o morrer está na mão de quem? De Deus. Nem um minuto a mais, pode ter certeza disso. Nem um minuto a menos. Mas cada um de nós tem um prazo. Não vamos viver a nossa vida com os afetos desordenados. Vamos aprender no nosso coração a ordenar o amor. Porque o nosso amor começa primeiro por Ele. É a partir dele que tudo mais é ordenado. Pensem nisso que eu estou dizendo. É proibido ter o quê? Nada. Nada. Só as coisas não podem te possuir. O grande desejo da nossa vida deveria ser conhecer o Senhor, amá-lo e servi-lo. Só para isso estamos aqui. E viver uma vida de paixão. Quando você não tem uma paixão pela vida, você tem uma vida vazia. Se você não tem uma razão porque te coloca de pé, se você não levanta de manhã animado porque você vai amá-lo e servir ao Senhor. Faz, Senhor, estou de pé, não tem nada doendo, só conta onde só quer, onde você precisa. Se você não acredita que a sua vida é uma aventura com Ele, você está vivendo uma vida xoxa, né? Aquela coisa, tanto faz. Não, tanto faz não. A gente tem que brigar pelas coisas que a gente sonha por causa dele, com ele. A gente ri, chora e briga com o mundo para salvar o mundo, salvar uma criança. Mas é por paixão, porque eu sei que eu estou fazendo aquilo por causa dele. Me comprometo com o outro porque é meu irmão, por causa dele que me ensinou. Senão eu não ia olhar. Mas porque ele disse, lembre que vocês são feitos à minha imagem e semelhança. Lembre que temos um DNA de amor dele. Lembrem, acordem, se acorde a vida de vocês, já estamos no segundo semestre. Já estamos em agosto. Então, a nossa vida temos que fazer um investimento, como diz São Tomás. O grande antídoto disso chama acionar o nosso amor criativo. Esse é o antídoto contra uma vida vazia. Contra essa, parece que é uma vida frustrada, que não levou a lugar nenhum. Essa ausência de sentido. Coloca o amor em atividade dentro de você. Esse amor criador. Acorde e fala com ele, Senhor, o Senhor me fez. Não é para ficar todo mundo. Para quê? Estou à sua disposição. Vocês vão ver que aventura extraordinária. Vocês vão viver com ele. Me ajuda, porque eu quero. Me ensina a contar meus dias, que eu não sei quantos faltam para me chegar.
para me voltar. Me ajuda a viver a vida com intensidade, com paixão, com amor, porque eu sei que a grande causa da minha vida é vos amar e servir. Pensem nessas coisas que eu estou falando para vocês. A vida tem que ter alegria. Deus nos dá uma alegria e uma paz. A nossa vida passa a ser alicerçada. Quando a gente faz essa opção por uma alegria e uma paz que o mundo não vai entender. Mas é porque isso não está baseado nos bens que eu tenho. Porque a nossa maior riqueza é ali, está vivinho, ó, Jesus. Está vivo. O dia que a gente descobrir, vai ter fila ali. Ele que falou isso. O dia que vocês descobrirem que eu estou ali vivo, vai ter tanta fila, que do nascer ao pôr do sol, vocês não vão ter tempo para falar comigo, porque vai ter fila. O dia que a gente descobrir que é só Ele ia falar. Isso é a riqueza da nossa vida. Esse é o nosso tesouro. Porque se a gente tem Ele, o que mais você não tem? Você tem tudo. Compreendem? Então não eram os bens. Imaginou que coisa maravilhosa poder dividir, poder compartilhar, poder colocar tudo que Ele nos deu à disposição do outro. Dele primeiro, porque tudo é dele. Tudo é dele, tudo veio de Deus. O que é que nós temos que Ele não nos deu? E o que é que eu sei que Ele não nos ensinou? Guardem isso. Então hoje, a gente começa pensando nisso. A vida do homem não é assegurada pelos seus bens, mas apenas pelo amor que Ele tem por nós. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Guardem isso. Só estamos aqui até agora, nesse momento, porque Deus ama. E é o amor dele que nos sustenta. Se Ele desistir de nós agora, deixar de amar, acabamos. Mas é o amor dele que nos sustenta. Então pense nisso. Aproveite e faz uma análise da sua vida durante essa semana. Pensa. Aonde você está colocando a sua segurança? De verdade. Onde é a sua grande segurança? Pensa. Pensa o que está amarrando o seu coração. Pensa por que você não se entrega a Deus uma conversão escandalosa para viver somente dele. Quantas coisas estão pesando a nossa vida, nos amarrando e nos impedindo de alçar voo. Pensem nisso. Nós sabemos o nosso tempo. Pensa como é que você vai construir tudo para ser muito rica quando você chegar diante dele e falar: por ti, a minha riqueza, eu construí por sua causa e somente por ti. Então que Deus nos conceda essa graça, né? De abrir os nossos olhos, nosso coração, para as verdades. Porque senão a vida nos enrola. O mundo é tão cheio de ilusão, tão cheio de nada. E às vezes a gente coloca o nosso coração, a nossa felicidade naquilo que não nos leva a lugar nenhum. A única razão da nossa felicidade, da nossa segurança, da nossa alegria é Jesus. Não existe ninguém mais doce. Não existe ninguém que pode te amar mais do que Ele. Não existe ninguém que tem mais preocupação com a sua felicidade do que Ele. Não existe alguém que conhece mais os detalhes da sua vida e de tudo que você quer do que Ele. Não existe. Ele nunca vai fazer nada para te deixar infeliz. Nunca. Porque Ele só tem o melhor. Eu garanto isso para vocês. Pode se abandonar nele. Pode entregar o seu maior sonho. Falar, será? Se for para o seu bem, se tiver tudo certo, Ele fará. Porque Ele nos ama. É isso que a gente precisa entender, que essa é a nossa grande riqueza. O dia que a gente aprender a trocar todas as bagatelas do mundo, entender que ser rico é ter a presença dEle, desse amigo que não tem preço, dessa presença real da nossa vida, essa doçura que nos acompanha, isso é riqueza. O resto passa, o resto é ilusão. Porque com Ele a gente tem tudo. O que Ele não pode nos dar? Ele fez criar tudo do nada. Do nada Ele fez as coisas acontecer. Lembrem, lá solta o seu coração e que ele seja de verdade o centro da sua vida. E que o centro da sua vida, para te ordenar em todas as coisas, a partir de hoje, seja aprender a viver o amor. Esse é o grande segredo para voltar para casa. Que Deus nos abençoe, que a gente recomece esse semestre com o coração voltado para aquilo que é essencial. Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Marcos, capítulo 10, versículo 35 a 40. Foi o evangelho de domingo, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram até ele e disseram-lhe: Mestre,
queremos que nos faça o que te pedimos. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Disseram: concede-nos na tua glória sentarmos-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu beberei, e ser batizados com o batismo com que serei batizado? Eles disseram-lhe: podemos. Jesus replicou-lhes: do cálice que eu beber, vós bebereis, e com o batismo com que eu for batizado, sereis batizados. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais isso foi destinado. Palavra da salvação. Que eu gostaria de conversar com vocês, que às vezes a gente escuta esse trecho, né? Fala: gente, eu nem sou filho de Zebedeu, né? Essa história não tem nada a ver comigo. Mas, na verdade, a pergunta que tem que ficar para nós é: podereis beber o cálice? O que significa isso? Quando Jesus fala do cálice, esse cálice não é um símbolo nem de vitória, nem de morte. É um símbolo de vida, cheio de alegria e de tristeza, mas que, bem vivido, é um caminho nosso de salvação. A nossa pergunta é: será que somos capazes de aceitar a cada dia as alegrias e as tristezas que a vida nos traz? Será que somos capazes de viver isso como precisa ser vivido? Quando Tiago e João responderam isso, eles não tinham noção do que eles estavam respondendo. Porque às vezes, um primeiro momento, é simples falar: você pode beber o cálice? Eu falo: posso. Mas para beber o cálice, eu preciso segurá-lo, elevá-lo e bebê-lo. São 3 movimentos que a gente precisa compreender isso. Então, Tiago e João não tinham noção de quem era Jesus. Eles ainda não tinham noção que o líder deles seria morto, era colocado numa cruz. Eles não tinham essa dimensão. Eles ainda não tinham imaginado que o líder deles acabaria assim, não é? A ilusão que eles tinham era que caminhariam com Jesus, mas que teriam uma recompensa. Quando em Mateus a mãe deles fala com Jesus, ela fala: ordena que um filho meu senta à direita e à esquerda. Então eu quero uma recompensa concreta. Nós queremos poder, dinheiro, fama e sucesso. É isso que nós queremos. O que eles imaginavam? Que quando Jesus assumisse o reino, ele ia julgar os romanos para lá. Jesus assumiria o reinado, estabeleceria um grupo dele de ministros, e cada um assumiria um cargo, e eles teriam total sucesso. Vocês imaginem quando Jesus falou: vocês podem fazer isso? Podemos, ó. Aí vocês imaginam quando eles começaram a caminhar com Jesus e começaram a perceber que o reino não era bem isso. Quando é que eles podiam imaginar que eles iam ter que viver daquele sim? Quantos sims? Quantos sims seriam dados? Não é fácil. Vocês imaginam o desafio que eles foram compreendendo, porque independente deles quererem isso, o homem Jesus havia seduzido o coração deles. Que diante de Jesus, eles tinham vivido coisas que nunca mais eles iriam viver. Viveram uma liberdade interior, viveram e viram um amor, um cuidado, né? Tudo que Jesus fez com cada pessoa, toda a forma de Jesus conduzir tudo, aquilo havia seduzido o coração deles. Havia seduzido. Mas eles já tinham ouvido falar, mas não tinham vivido o que Jesus disse, que uma coisa é ser servo, outra coisa é ser senhor. Você tem que ser o servo e não o mestre. Você tem que lutar para ser o último e não o primeiro. Vocês imaginem o que é viver isso na prática. Uma coisa é ouvir, outra coisa é viver. Imagina quando eles foram entendendo o que significava essas coisas que Jesus falou.
que eu vou andar com Ele, mas a recompensa é nenhuma. Então, vivendo no mundo onde vivemos, onde tudo que eu faço, o propósito tem que estar ali imediata, resposta imediata. Quando Jesus faz essa proposta, faz proposta para nós e fala: podeis beber o cálice? Podeis de verdade pegar a sua vida nas suas mãos e assumi-la? E entender que a sua vida é uma vida bem-aventurada, desejada, querida, sonhada, com um propósito? Que a nossa vida é um emaranhado tanto de alegria quanto de tristezas, frustrações, decepções, mas que vamos poder viver isso sob a ótica de Deus é um caminho? Que poder assumir a nossa vida e falar: essa é a minha vida, esse é o meu propósito, isso que está marcado é para mim viver. Eu não posso viver a vida do outro, eu tenho que viver a minha vida. Então não tem que ter olhar estrábico, eu tenho que assumir a minha vida e vivê-la de verdade, naquilo que eu creio, baseado nele. Não é uma opção fácil. Essa proposta que Jesus faz para nós, ela é um salto absurdo, é um salto espiritual muito grande, porque caminhar com Jesus, beber esse cálice, né, ele não nos dá garantia de absolutamente nada. Nós vivemos num mundo que a gente quer garantia absoluta de tudo. Eu quero ter previsão acertada do futuro, eu quero ver, nada, andar com Jesus é ter a vida virada do avesso, é ter garantia zero do que vai acontecer, porque a gente tem que aprender a viver o abandono incondicional, uma confiança ilimitada em Deus nosso Pai. Por isso é tão difícil beber esse cálice, porque a gente quer garantias, a gente quer um papel passado, fala: Jesus, eu vou fazer essas coisas para você, mas só vai me dar. Não é isso? Então, por isso essa pergunta mexe tanto conosco, né? Podeis assumir a sua vida? Podeis assumir que no meio do seu sofrimento, que quando você está sendo esmagado igual uva, você ainda não tem dimensão do vinho que você está sendo transformado. Você não vai fazer da vida do outro, porque você está vivendo uma dor, uma outra dor. Será que somos capazes disso? Nós podemos ver quando Jesus estava sofrendo lá no Monte das Oliveiras, e Tiago e João estavam lá, claro que não deram conta porque dormiram. E quando Jesus, no meio da tristeza, é consolado por um anjo, né? Está lá em Lucas. Isso é tão interessante para a gente começar a compreender essas coisas da dor, né? Quando Jesus levanta, porque ele percebe os passos que o pessoal está chegando, Jesus chega diante deles, eles falam, Jesus pergunta: a quem procurais? Eles falam: Jesus de Nazaré. Ele fala: sou eu. A turma cai, não é? E Pedro, quando eles vão em cima de Jesus, Pedro pega uma espada e corta a orelha de Malco. Malco era mais ou menos um diácono, ele trabalhava para Caifás, e o sonho de Malco era ser um sumo sacerdote, era substituir Caifás. Mas está escrito no livro do Levítico, que para ser um sumo sacerdote, você não podia ter nenhum defeito físico, e ele tinha que ser ungido. Então era ungido a ponta do dedo polegar direito, o polegar do pé, dedo da mão direita e a orelha direita. Aí vem Pedro e corta a orelha de Malco. Desespero de Malco, porque ele não cortou a orelha, ele cortou todos os sonhos da vida de Malco. Malco não poderia mais nem servir ao templo, ele teria que ser um indigente. Vocês imaginam, Jesus vivia naquele momento a maior dor da vida dele, de angústia. Ele não fez da dor dele a dor do outro, ele pegou a orelha de Malco, pôs no lugar e mandou Pedro guardar a espada. Devolveu ao Malco o direito dele de sonhar, devolveu a ele tudo, né? Devolveu o sonho, devolveu a vida de Malco. Aí eu fico pensando, às vezes, na nossa dor, né? Quando a dor nos pega de jeito, o sofrimento chega, até a gente conseguir entender no sofrimento a grandeza de Deus, e a partir do momento que eu vejo a grandeza, eu vejo a presença dele na nossa vida, a gente não vai se sentir só.
Mas é um caminho. Por isso que beber esse cálice é tão difícil. Por isso que assumir essa vida junto com Ele é tão difícil. Por isso que isso é um caminho de disciplina dura. Porque eu tenho que responder isso todos os dias. Vocês imaginam que, assim como os discípulos tiveram que fazer tantas viagens, sofreram tanto martírio, nós vivemos hoje alguns martírios brancos. E nós temos que o dia inteiro fazer escolhas, e que eu tenho que viver e avaliar se essa escolha pertence ou não a Deus. Então eu posso realmente beber esse cálice, eu posso pegar a minha vida com jeito e falar, essa é a vida sonhada. Eu posso erguer a minha vida em direção a Deus e ao outro e falar, nós caminhamos juntos, hoje você me ajuda, hoje eu te ajudo. Caminharmos em comunidade, criarmos uma comunidade de amor, porque foi isso que Ele fez na cruz. Porque quando Jesus bebeu o cálice até o fim, Ele nos devolveu o sonho do céu. Deus nos reconectou a Deus e nos reconectou uns aos outros. Então Ele criou uma comunidade de amor. E como que é difícil para nós viver essa comunidade de amor. Que luta é para nós vivermos isso. Então podeis viver? Será que vocês estão querendo andar comigo somente para ter uma recompensa? Somente para ter um brilho, para ter um sucesso, para ter um momento de glória? Caminhar com Deus é chão batido. Ninguém vê, a não ser Ele. São opções de uma vida sem brilho, mas é a opção de uma vida que o dia inteiro eu faço opção por Ele, pelo irmão, por causa dele. A gente aprende a viver um amor. Então quando a gente vai beber esse cálice até o fim, isso é uma atitude de vida, baseado na confiança, baseado na esperança e baseado numa entrega incondicional. Não é brincadeira. Então quando Jesus viveu esse cálice até o fim, que Ele bebeu até o fim, Ele fez e nos ensinou uma entrega incondicional ao Pai. Então essa intimidade que Ele vive com o Pai de amor, de confiança, é a mesma que Ele quer nos ensinar. Então quando Ele nos propõe isso, Ele fala, você quer viver uma vida aonde você não tem garantia de nada a não ser o meu amor? Você dá conta de viver isso? Quando é uma vida de entrega, de confiança incondicional. Por isso que é um processo. Por isso que o nosso processo de conversão ele é lento. Porque nós demoramos demais a trabalhar tudo isso em nós. Viver uma vida onde eu faço opção por Deus e creio num amor incondicional. Então, para eu poder viver essa vida, eu tenho que estar com os meus pés centrados, enraizados naquilo que eu sou. E o que que eu sou? O que que você é? Filho de Deus. Então, Senhor, como é que eu vivo essa vida, sabendo que eu sou filha do Altíssimo? Qualquer filho não, um filho amado. Eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Então, por isso, eu posso viver na certeza de que eu serei cuidada. Eu posso me entregar, eu posso me abandonar, porque Deus irá cuidar de mim e vai me dar, sabe, de tudo que eu preciso e dará tudo que eu necessito na hora certa. Confia bastante para isso? Claro que não. É um desafio. É um desafio. Então por isso que essa proposta é um salto espiritual que eles não tinham dimensão. O que eles respondiam? Eles falaram, claro que podemos. Eu falo, claro que eu não posso. Claro que eu não posso, Senhor. Porque eu ainda preciso de garantia. Eu ainda falo, Senhor, você vai fazer mesmo direitinho? Eu vou pular aqui, mas o senhor vai me segurar? Eu posso cair. Você vai fazer isso? Você acha que a gente faz igual criança, que você está aqui em cima do altar, você fala, pula? Ela não pensa, ela pula. Nós precisamos de garantia, mas se eu fizer isso, será que? Nós temos dúvida básica, se eu rezo, Deus escuta? Estou falando mentira? Não. Eu entrego as coisas para Ele, fico desesperado, em poucos segundos falo, Ele não escutou, Ele não vai fazer, então eu mesmo faço. Eu acabo de falar com Ele, eu mesmo tomo atitude, faço errado. Como é difícil viver o silêncio diante dEle. Como é difícil viver a entrega. Como é difícil viver nessa ação nossa de falar, eu creio, eu sou filha, eu sei que não serei abandonada, que Ele cuida de mim. E ter uma vida de coerência com isso.
não é uma brincadeira, porque ela exige de nós, que eu sempre digo para vocês, nós temos que ter disciplina. Nossa disciplina de oração, gente, ela é fundamental, para que a gente dê conta de falar: Senhor, eu quero viver uma vida espiritual. Viver vida espiritual é viver com e no Espírito Santo de Deus. Não tem outro caminho, não tem outro Espírito para vocês viverem, não, é nesse. É no Espírito Santo de Deus, é só Ele que pode nos conduzir, é só Ele que pode nos orientar, é só Ele que pode nos dar coragem, audácia, para viver de verdade como filho do Altíssimo. Eu sempre falo com vocês que o maior desafio da nossa vida é viver uma vida, ser filho do Altíssimo. Não tem um desafio tão grande quanto esse. Ter um comportamento que revela que somos filhos dele. Viver nesse abandono, nessa entrega radical, de falar: Ele é meu Pai, e Ele fará. Não, se eu não tiver um monte de segurança na conta bancária, no nome, nas pessoas importantes e famosas, isso serve para quê mesmo? Para nada. Se a gente não tivesse a consciência de que todos somos filhos, então quando a gente tem consciência de que a gente é filho dele, a gente é capaz de beber, de permitir que a nossa vida, como desses discípulos, sejam consumidos até o fim, e de viver uma vida de coerência com Ele até na hora da nossa morte. Hoje é dia de João Paulo II, aos 25 anos de idade, ele se tornou padre, aos 38, se não me engano, bispo, aos 58, papa, o maior pontificado até hoje da história, e teve que viver uma vida de entrega absoluta, de confiança absoluta. Quando vocês leem a história, a biografia dele, ele fala que às vezes ele ia dormir com tantos problemas que ele falava: não precisa se preocupar, amanhã eu vou contar tudo para o Papa. Aí de repente ele lembrava e falava assim: opa, o Papa sou eu. Amanhã eu conto para o Papa. Aí era ele mesmo. Ele ia tantas vezes fazer adoração, já contei isso para vocês, que eles trocaram o piso do Vaticano, da capela, porque eles achavam que ele ia ter uma pneumonia, que ele ficava deitado em forma de cruz. Ele ia pelo menos 3 vezes ao dia prostrar diante dele, em confiança absoluta, em entrega absoluta. E o quanto que a gente vive uma fé ainda tão fraca, Eu acho que vocês nunca pensaram que essa pergunta de Jesus: podeis viver o cálice, podeis beber, é pergunta para cada um de nós. Você pode viver uma vida de entrega para mim, viver por mim, para mim. É aquilo que a gente reza hoje, quando a gente reza a oração, a Sagrada Face, que eu possa viver somente convosco, por vós, em vós, para vós. Que distância existe até a gente dar conta de cumprir isso? Ter os mesmos sentimentos dele, os mesmos desejos dele, e viver somente para cumprir a vontade dele. Ou luta, porque na verdade nós queremos muitas vezes ter Deus para usar de Deus, às vezes para o prestígio, às vezes para a fama, e às vezes para que Ele faça aquilo que eu quero. Não fará. Então, o desafio de hoje ele é grande, mas hoje nós vamos pedir a Jesus a graça de viver no Espírito Santo e com o Espírito Santo, para que Ele possa nos conduzir em todas as ações da nossa vida, para que todos os dias da nossa vida a gente possa pensar em quantos sims nós temos que dizer, e que a gente possa continuar a cada dia podendo responder sim a essa pergunta que Ele nos diz: podeis beber o cálice? Que Deus nos dê a graça de pensar com profundidade na nossa vida hoje, de como que nós estamos vivendo a nossa vida, com que propósito nós estamos vivendo a nossa vida, para onde queremos, aonde queremos chegar, que a gente possa colocar a nossa vida a serviço dele e do outro, porque nenhum de nós se salva sozinho, mas que a gente possa chegar juntos na casa do Pai, que Ele possa trabalhar em nós essa coragem de cada momento da nossa vida dizer sim a Ele. Qual recompensa você vai ter? Não é essa preocupação, não é essa, não tem que fazer isso para receber aquilo, é sem preocupar, é simplesmente se entregar àquele que por amor me fez, por amor me criou, por amor cuida e por amor espera cada um de nós. Deus espera por nós.
Então, o caminho que nós estamos fazendo aqui é um caminho de opção diária. E que a gente possa lembrar dessa frase essa semana. Podeis beber deste cálice. Que por intercessão de Nossa Senhora, a gente tenha coragem a cada dia de dizer a Ele: sim, Senhor, me ajuda a viver como esses discípulos viveram, uma total entrega à vossa santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.